Todo mundo adora ouvir histórias de traidores que recebem exatamente o que merecem. De chefes ruins sendo humilhados publicamente ou de amigos horríveis sendo completamente expostos. É verdade. Mas esses planos de vingança e atos calculados de sabotagem nem sempre saem como planejado, o que de alguma forma é ainda mais divertido. De pais ruins que tentaram humilhar suas famílias e fracassaram, a traidores que aprenderam a maior lição com o karma. É hora de conferir algumas vinganças que deram muito, mas muito errado. Vingança é aquilo que se come em prato cheio? É assim? Nunca lembro. Dinheiro sujo. Literalmente sujo ou... Você já teve um chefe ruim? Talvez ele tenha te sobrecarregado de trabalho que sabia que você não conseguiria fazer a tempo, ou te culpou por algo que não era sua culpa. Bom, se você já passou por isso, então essa próxima história é pra você. Em 2021, Andreas Flatten pediu demissão da OK Luxury Auto Works, no estado da Geórgia. Ele alegou que o ambiente de trabalho era bem tóxico, e por isso decidiu seguir em frente. Mas o seu chefe, Miles Walker, se recusou a pagar o seu último salário. Depois de ignorar a situação, Andreas recorreu ao departamento de trabalho, pedindo os $915 que Miles lhe devia. Algumas semanas depois, Andreas abriu a porta e encontrou uma pilha gigantesca de centavos na entrada da sua casa, cobertos com óleo, junto com seu último cheque, que tinha um palavrão rabiscado na frente. Chocado, ele e sua namorada passaram horas juntando cada centavo em um carrinho de mão, percebendo que essa era a forma infantil que Miles havia escolhido para pagá-lo. Cerca de 91.500 centavos sujos. Foi uma forma bem infantil de vingança. Mas Andreas não teve outra escolha a não ser lidar com a situação. Ele entrou em contato com a Coinstar, uma empresa que troca moedas, que concordou em recolher os centavos e trocá-los por notas. Mas também pediu permissão para postar um comunicado sobre o incidente no seu site, já que isso faria muito bem para a imagem deles. Andreas aceitou sem pensar muito no assunto, mas esse comunicado chamou a atenção da mídia local e depois nacional, que cobriu toda a história, o que levou Miles e seu negócio pro buraco. Miles tentou desacreditar o comunicado, postando coisas horríveis sobre Andreas no site da empresa. Mas foi aí que o departamento de trabalho ficou sabendo da situação. Ao ver as moedas, o comunicado da imprensa e a difamação na internet, eles processaram Miles por retaliação injusta contra um funcionário. E ao revisar os registros de Miles, notaram que ele não estava pagando horas extras aos funcionários. O que era exigido por lei. Como resultado, ele recebeu uma multa de $40 mil em pagamentos retroativos para todos os trabalhadores que ele havia prejudicado. Miles foi forçado a pagar o valor total, enquanto a imprensa nacional cobria sua desgraça. E avaliações de uma estrela começaram a inundar as páginas do seu negócio, o que ele poderia ter evitado se não tivesse se rebaixado a uma tentativa tão mesquinha de karma, né? Se lascou, não quis pagar o cara. Tudo em família. Ele poderia ter pagado ele de forma uma história em que alguém admita não apenas trair um relacionamento, mas também que estava errado. Mas mesmo assim eu encontrei uma. E é uma ótima história. Um usuário agora excluído do Reddit, que eu vou chamar de Mark, postou que uma vez teve um relacionamento sério com uma garota chamada Carly. No começo tudo ia bem. Eles se apoiavam e Carly até ajudou Mark a pagar algumas dívidas. Ela claramente se importava muito com ele. Mas eles passaram por uma fase difícil, que você vê que se importa enquanto tentavam resolver isso com conversas e terapia. Mark decidiu lidar com a situação traindo Carly com Kara, que era a melhor amiga dela de infância. Nossa, Mark culpou Carly pelo desgaste do relacionamento, mas achava que estava sendo muito esperto ao esconder as evidências, como mensagens e ligações, e que Carly jamais ia descobrir. Então imagina o choque dele quando um dia Carly o chamou para conversar e muito calmamente perguntou se ele a estava traindo. Apavorado, ele imediatamente mentiu e negou tudo, mas ela apenas riu, dizendo que não achava que ele confessaria e que só queria lhe dar o benefício da dúvida. Por quê? Porque Kara, sentindo-se culpada, havia desabado e mostrado a Carly as mensagens algumas semanas antes. Foi só então, quando estava encurralado, que Mark admitiu o culpado. Carly apenas deu de ombros e disse: tudo bem. A propósito, Lu e eu vamos sair hoje à noite. Eu tô saindo com ele desde a semana passada. É melhor você não estar aqui quando eu voltar. Isso foi um golpe no coração de Mark, porque Louie era o seu irmão mais velho. Caraca, e não apenas isso. Louie era o filho de ouro da família, aquele que todo mundo adorava. Mark sempre se sentiu inseguro ao lado dele. E agora descobriu que Carly estava saindo com ele para se vingar do seu caso com Kara. Tá, isso até que parece justo. Exceto que Carly sabia que poderia simplesmente bloquear Kara e nunca mais vê-la. Mas Lu e Mark eram da mesma família. Eles se viam o tempo todo. Né? Eventos familiares, aniversários, celebrações. E o pior, ele não podia contar a família, porque sabia que isso faria parecer ainda pior. Carly garantiu que ele nunca se esqueceria de como a traiu, ou de
de como a sua própria traição errados, saiu pela opinião, culatra. tá? Isso sim é que é manter Mas, as coisas nossa, em família. foi cruel, Então, entre foi o bem Mark cruel. e o Miles, qual punição você acha que doeu mais? Pro Mark, Ah, o cara tá da louco, traição, os dois são clica no botão de tensa. curtir. Já pro Miles, esse péssimo Responda aqui nos chefe, comentários clique no qual botão você de achou que foi a inscrever-se. pior. Combinado? Então, bora pra nossa próxima história. Bora. Recebendo o troco. Mais uma As coisa de pessoas que moeda. tentam se vingar com moedas não percebem o quão facilmente a situação pode se virar contra elas, como aconteceu recentemente com um outro perdedor. Em 2021, Avery faz tanto Sanford, de tempo. 18 anos, viu um carro com reboque parar em frente à casa da família dela. Quando ela saiu, viu um homem que não reconhecia despejando milhares de moedas no gramado. Mas que Ela chamou a caralho sua isso? mãe, que perguntou ao homem o que estava acontecendo, e ele respondeu com desprezo: esse é o seu último pagamento de pensão alimentícia. Como Avery havia acabado de fazer 18 Credo, anos e, portanto, não gente. tinha mais direito à pensão alimentícia, o pai dela tinha despejado os últimos que $800 ridículo em esse. moedas no gramado, Pai numa do ano, né? tentativa de humilhar as Pai do duas ano, né, guys? antes de ir embora rindo. Foi Na hora de fazer incrivelmente o filho, cruel. tava E lá, né, Avery sentiu felizão. que o pai dela, que ela mal conhecia, queria humilhá-la pessoalmente. Mas Pô, a que mãe pai, de Avery né? disse pra Na não se frente da preocupar. própria Elas iam filha. transformar aquilo em algo bom. Elas separaram as moedas e doaram cada centavo para um abrigo de vítimas de violência doméstica. O que que provavelmente legal. tem a ver com o motivo pelo qual a mãe de Avery havia deixado o pai dela em primeiro lugar. Depois possível, da né? Não doação, parece a uma mídia pessoa local muito cobriu bacana. a pequena história, que rapidamente ganhou força e foi parar nos jornais nacionais. Que Então, show! milhares de pessoas viram um bom exemplo que Avery e sua mãe deram, e as doações ao abrigo começaram a chegar em massa, o que gerou ainda mais cobertura. Ah, que em legal! poucos dias, $47 mil foram doados ao abrigo de Caraca, várias partes do mundo. quantidade de dinheiro. Avery e sua mãe foram pintadas como heroínas. Já o pai dela, nossa, diversos jornalistas Nossa, entraram em contato para foram atrás entrevistá-lo, dele, né, e cara? logo ele percebeu o erro que havia cometido. Ele pediu desculpas e afirmou que havia agido por frustração. A última coisa que ele queria era aumentar ainda mais a distância entre ele e sua filha. Na Mas frente o estrago das câmeras já é estava fácil, feito. né? Ao Daí ver o cara como vai ele querer havia se passar tentado de bonzinho. desrespeitar publicamente sua mãe, Avery rapidamente descartou Bosta. qualquer chance de reconciliação. Então Ah, eu ele não também. apenas destruiu a Nunca sua mais própria ia querer ver esse reputação, cara. mas também perdeu qualquer chance de conhecer uma jovem incrível. Tá de parabéns, mané. Manezão. Nossa, mas achei legal como Interesseira. eles deram a volta por cima, assim, elas, né? Envolver crianças em planos de vingança é um golpe baixo. E eu digo isso como alguém que já fez vídeos sobre muitas histórias de vingança extrema. Sério, você pode conferir a playlist inteira que eu Bom dediquei demais a elas esse aqui no thumb, cara, canal. com a Mas animação. quando esse próximo, agora excluído usuário do Reddit, Tudo do Reddit, decidiu né? Tudo compartilhar do sua Reddit. história que envolvia pelo menos uma criança, Pelo eu não menos pude deixar uma. de contar ela a vocês. É simplesmente inacreditável. Dan estava junto com sua parceira de longa data, Stacy, há 4 anos. Eles não tinham muito dinheiro, mas eram felizes. Ou pelo menos Dan achava que eles eram. Até que um dia Stacy começou a agir de forma distante. Ela trocou a senha do celular, passava horas mandando mensagens para outras pessoas e frequentemente chegava tarde em casa após supostas Suspeitas, reuniões de bem trabalho. suspeita. Infelizmente, tendo sido traído antes, Dan conhecia os sinais e deduziu que ela o estava traindo. Mas ele não tá tinha sentindo? provas concretas, Aqui, então ó, não disse coceira nada, aqui preferindo no fingir couro que cabeludo aquilo do não chifre. estava realmente acontecendo. Mas um dia, quando voltou ao apartamento modesto onde viviam, percebeu Não que tinha todas mais as nada coisas dela. de Stacy tinham sumido. Ela o havia deixado sem nem sequer uma mensagem. Nossa. Ele ficou arrasado, mas se consolou com Podia o pelo fato de menos que ter falado, provavelmente a sua intuição sobre a traição estava certa. Ele não sei se é continuou um vivendo bom- sua bom vida, se consolo. recusando a deixar que aquilo o abalasse. Isso aí, Até vambora, que né? cerca de 4 semanas depois, algo incrível aconteceu. Ele ganhou na loteria. Acho que ele merecia um pouco de sorte. Caralho, Não foi sim. uma quantia milionária, mas o Mas independente suficiente disso, para ele esse se cara ganhou na estabelecer loteria. Agora ela vai querer confortavelmente por um voltar bom pra ele, tempo. né? Ele se mudou do seu apartamento simples, conseguiu as chaves de uma nova casa de luxo Merece, e começou merece. a namorar Corno uma duas vezes é jovem foda. adorável. Eles estavam se preparando para começar uma família juntos, quando um dia, cerca de 7 meses após o término, Stacy bateu a Mentira! porta dele visivelmente grávida. Ela o acusou de ter escondido o prêmio da loteria dela e disse que precisou encontrá-lo porque o bebê era dele. Ele havia Agora deixado é dele, grávida né? e desamparada. E agora, como vingança, era dever dele proporcionar um bom estilo de vida para ela e para o filho deles, já que o bebê Provavelmente esse nasceria em filho um mês. não é dele. Inicialmente, Dan ficou tão chocado que nem conseguiu falar. Não foi ela que o abandonou? E agora, claramente, depois de ouvir sobre o grande prêmio dele, ela estava atrás de dinheiro. É só Mas fazer o foi DNA. aí que Dan virou a trama maligna contra ela própria, com 3 pequenas palavras. Eu sou infértil. Isso mesmo. Como Dan e sua nova parceira estavam tentando formar uma família, olha que ele drama descobriu legal. que era de fato infértil. Embora isso Caralho.
realmente os tenha então ele deixado já tristes, sabia. significava duas coisas. Primeiro, o bebê de Stacy não poderia ser dele. E segundo, ela tava se traindo ela ele estava, mesmo. como afirmava, grávida de 8 meses, isso confirmava que ela havia traído Dan quando ainda estavam juntos. Safada. Stacy, constrangida, saiu furiosa e nunca mais voltou. Enquanto é tão legal ver a gente Dan, ruim se sua fudendo, né? É agora tão bacana. esposa e seus 2 filhos adotados nunca foram tão felizes. Sniper Wolf versus Jack's Films. Eu conheço isso aí. Essa treta eu conheço. Se Mais ou você menos, tá no na YouTube verdade. há tanto tempo quanto eu, então provavelmente conhece a Sniper Wolf, também Sniper conhecida Wolf, como já ouvi Lia esse nome. Chilas, através de gameplays, testando hacks e reagindo a vídeos. Ela acumulou mais de 34 milhões de seguidores no é YouTube muita até gente. agora. Lia É bem reage a famosa, muitos então. vídeos do TikTok e do YouTube, A gente normalmente também, olha sem aí, dar ela crédito copiando aos o Jornal da criadores Rua. originais, o que fez com que outros YouTubers como Jack's Films a criticassem. Com cerca de 5 essa treta milhões de faz tempo seguidores já, né? no Não faz momento não? que eu faço esse vídeo, ele reagiu aos vídeos de reação de Lia, criticando seu estilo e apontando a falta de crédito. A situação logo tomou grandes proporções, com Lia respondendo a Jack com uma série de tweets, acusando-o de reagir a ela. Mas Então ela faz Jack isso. respondeu e depois Lia e sim, a treta Meu Deus, digital virou acabou ficando já- confusa. famoso Mas treta então news, Lia só que decidiu treta ir news além, gringo, e no foi caso. um passo incrivelmente errado. Lia não conhecia Jack pessoalmente, mas fez algumas pesquisas e encontrou o endereço da casa dele e Deus, apareceu ela foi na até casa lá? da família sem avisar. Ela bateu Como a assim, porta para mano? conversar sobre a briga como uma adulta? Não mesmo. Pra se vingar, ela postou uma foto da casa dele nos stories do Instagram para seus 5 milhões de seguidores, Essa parte eu não praticando sabia. o que se chama de doxing, É que é a doxing pra divulgação cacete, de informações mano. pessoais com intenções maliciosas. Algo muito criticado pela comunidade da internet Pois é, devido então. ao quão perigoso Não, mas pode como é que ser. ela E encontrou o considerando que endereço Sniper dele na Wolf internet? revelou a casa dele para os seus 5 me milhões de seguidores no preocuparia, Instagram, gente. com uma mensagem ameaçadora que dizia, vamos conversar. Então, Nossa, é ridículo sim, isso. isso foi bem grave. Embora não seja ilegal, o doxing Cara, doxing é não é considerado legal. algo próximo a crimes Doxing é como crime, né, não? assédio e perseguição. Algo que Jack não ia deixar passar. Mesmo Processo depois de as agora, quer fotos ver? sumirem dos stories de Lia, Jack dobrou a aposta na situação. Ele fez um vídeo e vários tweets sobre o ocorrido, que acabaram viralizando. Grandes youtubers cobriram a história, criticando as ações de Lia. E Cara, tem que pessoas se mudar, entraram em não? contato com o YouTube, exigindo que ela fosse responsabilizada. O YouTube acabou desmonetizando temporariamente o canal de Sniper Wolf, o que custou a ela milhares de dólares. Bah, se ferrou. Embora inicialmente ela tenha defendido suas ações, Nossa, acabou mas voltando se ferrou atrás e se real. desculpando publicamente. Claro, Mas o né? Ela estrago tava estava se feito. A prejudicando, repercussão só por foi isso, só tão porque ela se severa que arrependeu. ela desativou os comentários de todos os seus últimos vídeos. E onde antes ela rotineiramente postava 4 ou 5 vídeos por semana, agora publica apenas uma vez por semana na época em que eu faço esse vídeo. Ela consolidou sua reputação como vilã da internet. Parece ter feito as Tudo coisas porque queria certas, se né? vingar de Jack. Parece que essa sniper aí errou a mira. Nossa, e errou feio. trocadilho, meu irmão. Ai, ai, Karma ai. instantâneo. Términos de bonitinho esse relacionamentos quarto. podem realmente machucar. Vai por mim que eu sei do que eu tô falando. Mas alguns doem mais que outros. Como essa mulher do Camboja, que chamaríamos de Ingong, descobriu em 2015. Ela estava com seu namorado Chan fazia algum tempo. Mas depois que a família dele descobriu que Ingong tinha sido presa anteriormente por roubo de joias e Eita. crimes relacionados a O cara se substâncias envolveu com uma ilegais, do crime. convenceram-no a terminar o relacionamento. Ela ficou de coração partido, mas também determinada a se vingar. Eles Ela quer deram se um vingar tempo, dele ou então se Raiz? Não encontraram na entendi. casa de Chan alguns dias depois e decidiram fazer um passeio de moto, com ela como passageira na garupa. Nenhum dos dois estava usando capacete, o que os teria protegido não apenas de um acidente, mas do que Usem Ingong capacete. estava prestes a fazer. Enquanto estavam viajando, ela tirou uma Que é garrafa isso? plástica, que para que esse vídeo não seja removido pelo algoritmo do YouTube, eu vou dizer que continha uma substância maliciosa e foi despejá-la de maneira vingativa sobre a cabeça dele enquanto ele pilotava. Que Se substância ela não é essa? podia Será ficar com ele, ácido? ninguém mais podia. O único problema é que quando Meu você tá Deus, ela viajando jogou em em cima alta dela velocidade, mesmo. o vento torna muito difícil despejar líquidos em um alvo. Caiu E, bom, nela. pra encurtar a história, a substância maliciosa voltou no rosto dela, Pô, um mas pouco que- até mas que atingir o rosto burrice, de Chan. mano. E ele parou a moto imediatamente, gritando de dor. Meu Ela Deus, fugiu que de mulher cena. louca. Chan foi levado ao hospital, onde se recuperou completamente e fez um boletim de ocorrência. E logo havia um mandado de prisão contra Ingong. Ai, que Parece que ela loucura. teve um encontro direto com o Karma. Qual dessas tramas de vingança você acha que mais saiu pela culatra? Nossa, Me conta aí eu nos acho que essa é a comentários última, e obrigado gente. por assistir. Eu acho que o pior de todos foi essa última que ela tentou jogar alguma coisa, né? E voltou nela, tipo. Cara, e ela ainda foi presa, ela ficou machucada, foi presa. Nossa, isso aí acabou com a vida inteira. Espero que essa última mulher tenha sido presa, nunca mais tenha saído, tá doida?
Nossa, mas a vingança realmente, né? Tem umas que faz muito sentido e super apoia, mas nem em todos os casos também, né? Porque às vezes é justamente isso, o karma vem contra você. Mas essas daqui foram merecidas, todas elas. Eu acho que a que eu mais gostei foi a da mãe e da menina lá da pensão, e aí depois elas doaram e deram super a volta por cima. Mas assim, todas me deixaram muito chocada, porque até onde vai, né? O pessoal é muito louco. Mas curti muito ver essas histórias, gostei do canal também.